A radicalidade deve entrar em baixa na direita brasileira. É o que conclui a Esther Solano, que é a maior pesquisadora dessa vertente política aqui no Brasil, né? Será que vem aí, rapaz, o bolsonarismo moderado? A extrema-direita menos extrema? Meu amigo Anderson, é isso aí, diz que vem aí a extrema moderada direita, tá? Por quê? Porque o bolsonarismo degenerou em sua radicalidade. As cenas que vimos nos levando até o dia 8 e no dia 8 são cenas dantescas que a sociedade brasileira não teria condições de assimilar muito bem, nem de apoiar muito bem. E aí a direita teria que achar soluções um pouquinho mais, digamos, limpinhas que o Bolsonaro, amigo Anderson. Um sujeito assim que coma de garfo e faca, sem se sujar com farofa, um sujeito que seja assim um pouco mais civilizado, mais elegante, mais garboso, uma pessoa assim um pouco mais articulada, que tem um vocabulário aí com um pouquinho mais de 900 palavras. Então, quem seria, Anderson? Essa figura racional, entende, Anderson? Séria. Peraí, só um momento, peraí. Vai falando. Quer anotar os predicados? Racional. É tipo, isso daqui tá parecendo entrevista de emprego. Qual é o perfil que a gente quer? Então, tem que anota aí que eu te dou o candidato já, companheiro. Anderson, tá, racional. Que mais? Sério. Moderado. Aqui tá um problema, hein? Moderado. E põe o último, equilibrado, meu amigo Anderson. Equilibrado, mas em todos os sentidos, tá? Inclusive pode falar que, por exemplo, pode falar que vai dar facada no bucho do outro, do amiguinho? Tem uma linha de corte, que é essa que você vai ver aqui. Quem é? Repete para mim, você anotou aí para nós? Quais são os predicados desse homem? Vamos lá. É um racional, homem... sério, moderado e equilibrado. Quem é esse homem? Olha ele, Anderson. Para não perder o hábito. Olha a moderação, Anderson. Com energia. Quando você bate o martelo com energia, traz coisa boa. Lá vem o equilíbrio. É sinal de muitos leilões que vão ser bem-sucedidos. Então você tem que chegar aqui. É que o pessoal, o primeiro leilão aqui, tá tímido ainda. Lá vem a seriedade. Como é que faz. Eita porra, e a história aqui é essa, cara. Diz que a direita brasileira precisa buscar a moderação e a melhor esperança que ela tem de achar a moderação é esse cara aí batendo o martelo desse jeito. Pega a Esther Solano. Esse é um episódio que nós testamos. Estão perguntando se o que queima mais o filme da família Bolsonaro é as joias. E a resposta dela é, não é as joias. Claro, é pesquisa, né? E claro que a avaliação é negativa, né? Então, nós capturamos, inclusive, entre o bolsonarismo radical, uma avaliação negativa desse episódio. Mas o que eu te diria, Chico? Simbolicamente, não é um episódio tão importante. Por quê? Porque a gente herda, de fato, né, uma conjuntura, né, simbólica de que todo político é corrupto, então tudo bem, enfim, mais uma, né? Também não é tão problemático assim. Essa frase aparecia muito em mas não é tanto problema assim, né? Nem é tanto uma coisa tão grave. Simbolicamente, pesa muito mais na destruição, na desidratação da figura do Bolsonaro, o esgotamento da radicalidade. Opa, ó, isso aí é sério, ó. Porra, a maior estudiosa desse fenômeno, cara, social e político, tá dizendo pra gente que mais do que qualquer joia, e a gente ficou olhando para isso quanto tempo? Tá olhando até agora. Mais importante que qualquer joia para desgastar o Bolsonaro é o esgotamento da radicalidade. Quer dizer, a galera cansou de ficar mostrando a luz do celular pro ET, de ficar babando lá na porta do quartel. Ouve aí que esse papo aqui é importante. Então, por exemplo, os eventos do dia 8 de janeiro foram, para mim, assim, uma bomba relógio absoluta, que, de fato, tem uma potência muito grande na destruição da figura de ser bolsonarista mais radical, mas, sobretudo, esse período, esse momento pós-eleitoral, que é o seguinte, como que isso afeta as pessoas? O que um bolsonarista moderado tradicionalmente me diz nas coisas? O Lula ganhou, vamos partir para a outra, não é o momento agora de radicalidade, de violência, de intolerância, temos que reunificar o país, temos que aprender a conviver um pouco mais de novo, e para isso a gente precisa de soluções político-eleitorais muito mais moderadas, muito mais de confluência, de convergência. Por isso que eu consigo ver um pouco, se a gente tiver sempre que dar uma imagem simples, né, metafórica, eu diria que o Bolsonaro está decrescendo e o Tarcísio está crescendo nesse universo simbólico, porque um representa a intolerância e a radicalidade
e outro representa a moderação que esse eleitor está procurando nesse momento. Ó, vamos guardar isso para a gente comentar depois, hein? Vocês ouviram aí? O Bolsonaro vai perdendo seu valor e o Tarcísio vai ganhando, hein? Vai despontando diante desse público. Por quê? Por causa do esgotamento da radicalidade. Vai pensando nesse fenômeno aí, Anderson. Agora, professor, era de se esperar um protagonismo nessa volta de Bolsonaro, um protagonismo maior e que ele retomasse aquela verve dele, aquelas falas agressivas. Talvez, será que Bolsonaro não percebeu isso que a senhora disse, de um cansaço de radicalização, que o Josias também falou aí, que o eleitorado está exausto disso? Será que não percebeu isso? Porque ele não tem dado, voltou para o Brasil, mas não tem feito nenhum depoimento bombástico, nenhuma fala bombástica, na chegada dele, que era o grande momento ali que se esperava alguma exacerbação, e não houve nada disso. Será que eles, estrategicamente, Bolsonaro está tentando ficar um pouco mais ameno ou é só episódico? Vamos ver, né? O futuro vai nos dizer, né? O que a gente consegue entender o que está acontecendo, Chico? O Bolsonaro, de fato, diminuiu seu potencial de agressividade, talvez preocupado por seu futuro, né? Muito incerto, né, em termos jurídicos, né? Mas esse potencial de agressividade está sendo capturado por outros personagens, né? Então, isso é bem importante. Por quê? Porque, com frequência, são personagens que passam muito por fora do nosso ecossistema comunicativo e a gente não consegue radiografar esses personagens. Mas, por exemplo, o levantamento da Question, acho que vocês lembram, né? Há pouco tempo atrás, levantou os 10 deputados, senadores mais influentes nas redes sociais, né? Aí você tem personagens como o Nicolas, por exemplo, Nicolas Ferreira, né, o deputado por Minas, o próprio Cleitinho, né, também, o do Republicanos de Minas, senador, que tem uma capacidade impressionante de duas questões: criar narrativas e, de fato, criar uma coerência desse bolsonarismo com as narrativas. Então, qual é um pouco aqui a minha proposta? De fato, o bolsonarismo, o Bolsonaro, ele diminui seu potencial de ter uma narrativa agressiva e de emplacar essa narrativa, mas o ecossistema bolsonarista está se reorganizando em torno a outros pivots, a outros elementos que estão dinamizando o sistema, né? Sensacional isso, né? Eu acho que o resumo aqui para mim, Anderson, se eu conseguir compreender direitinho aqui o que a professora Esther está nos contando, é que esse fenômeno chamado esgotamento da radicalidade, que ela está identificando, esse fenômeno está em curso agora, é esse fenômeno, é o andamento desse fenômeno que vai decidir qual é a grande figura que vai conseguir integrar isso que a gente está chamando de direita no Brasil. Se a gente tiver a radicalidade esgotada, drenada, vamos para um Tarcísio, Anderson, o moderado da paulada, o moderado da martelada. Se a radicalidade não se esgotar, um grande catalisador dessa radicalidade vai despontar. Aí você tira Tarcísio e as lideranças vão ser essas coisas aí, tipo Nicolas Ferreira, um outro gritalhão desses aí do pânico moral aí, me ajuda aí. Sabe? São dois tipos de lideranças muito distintas, né? Embora do mesmo espectro político, Anderson. Tá aí então, Esther Solano. Muito interessante ouvir esse papo, hein? A gente sempre tem que estar analisando. Eu estava aqui, eu não estava, o rapaz achou que eu estava dormindo, não, eu estava aqui fazendo aqui minhas anotações de quem poderia ser racional dentro de tudo isso, até que do slogan da nova direita, estava fazendo, na verdade, o novo slogan da nova direita, que seria o nosso querido cara que se pendura no caminhão, mas com uma camisetinha de paz, né? Ele vai se pendurar pelo caminhão durante as suas viagens, distribuindo uma direita com paz, né? Então, estava aqui ajudando a direita a fazer o seu slogan de paz e amor. É o seguinte, mas falando a outra parte dessa história, quando a gente fala moderado na direita e partido do Tarcísio, eu fico um pouco preocupado com o próprio país, sabe, Álvaro? Porque mostra que a gente não tem bons caminhos até para ter uma oposição, porque a oposição às vezes é importante para ela construir debates para que a gente avance. O Tarcísio é o cara que chegou, só para ajudar a doutora, acabou de chegar
o Tarcísio, sabe qual foi a primeira ação dele? Tentar acabar com a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Imagina, o cara nem sentou na cadeira. Apesar que também ele já chegou perdido, porque quando ele veio, para quem não é de São Paulo, quando ele veio votar, ele não sabia onde era a zona eleitoral dele, porque ele não conhecia São Paulo. É inacreditável isso. A capital, o estado de São Paulo votou num governador que não conhece o estado de São Paulo. Ele não conseguiria pegar ônibus e metrô se precisasse, né? Ele não conhece. Então ele já começou com essas atitudes, está desesperado para privatizar a Sabesp, que eu acho que é um ótimo para um documentário aqui do Meteoro falar sobre isso também. Então, pode ser um moderado, porque às vezes não tem os arrobos do seu mentor maior, que agora está mais preocupado em não ser processado e preso, mas ele não deixa de ser menos pior, né? E também tem a sua agressividade. Ele é o Thor, né, paulista, né? Pegou o Mironir ali e quase arrebentou. Então o que eu acredito é que a direita também ela sempre tenta construir uma figura. Lembra que o Dória era a bola da vez? O Dória era a bola da vez, o gestor e blá blá blá, aquela conversa para boi dormir em volta do Dória. Agora tem que criar outro, né? E até já vi papo de criar-se, como na Ucrânia, o apresentador que se alça presidente da República. E aí tem nomes de apresentadores que seriam também essa figura, entre eles Luciano Huck. Então, o Brasil carece de uma safra nova na direita, porque eu acredito que no lado da esquerda tem uma safra maravilhosa, como Renato Freitas, Luana Alves, Érica Hilton, né? Tem muita gente boa, mas eles estão, haja vista que hoje, para mim, não sei a opinião da maioria das pessoas aqui, o PSDB é coadjuvante hoje no país, na política do país. Então, mostra que eles estão realmente desesperados para construir essa figura. Essa figura passou de Aécio a Dória, a Nicolas, que é o Nicolas, amigo do Datena, né? Que não foi que a gente mostrou no corte, que ele chorou quando viu o Nicolas, falou que era a nova política. Ou então tem o Tarcísio. De qualquer forma, é tudo muito ruim, né? É tudo muito ruim e não contempla a oposição qualitativa que já teve no passado, a gente concordando ou não.